Quem são as pacientes de alto risco? Vocês já sabem? Olá, eu sou a doutora Annelise Gênova, médica mastologista, e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho sobre esse assunto tão importante nos dias atuais. Existem alguns fatores de risco que colaboram para uma paciente ter um risco maior de desenvolver o câncer de mama. E quais são eles? Primeiro, paciente que tem histórico familiar positivo para câncer de mama, principalmente parentes de primeiro grau, como pais, irmãos ou irmãs e filhos. O segundo fator importante, pacientes que possuem mutação genética, como BRCA1 e BRCA2, que são os genes mais conhecidos em relação à mama. Terceiro fator, pacientes que possuem familiares com mutação genética, principalmente aqueles dois genes que eu falei anteriormente. O quarto fator são pacientes que apresentaram ou apresentam alguma alteração em biópsia da mama, podendo ser ela uma lesão pré-câncer, que a gente chama de carcinoma in situ, ou lesões de mama que apresentam células anormais ou células atípicas. Essas pacientes precisam também ter uma atenção especial. E o quinto e último fator são as pacientes que vêm ao meu consultório, a gente faz um cálculo de risco através de calculadoras e a paciente possui 20% ou mais através desse cálculo. Essas pacientes também têm um fator importante. Essa prevenção do câncer de mama, o rastreamento, é fundamental. E para cada paciente a gente consegue individualizar esse rastreamento. Para essas pacientes de alto risco, o rastreamento a gente faz de forma diferenciada. Não é apenas a gente fazer a mamografia anualmente. Na maioria das vezes a gente precisa associar um exame complementar à mamografia para que essa paciente seja investigada de uma forma melhor. E para exemplificar esse rastreamento diferenciado para vocês, eu trouxe como exemplo uma paciente que eu atendi, onde ela apresentava um histórico familiar importante. Bom, a mãe da paciente, quando apresentou o diagnóstico de câncer de mama, ela tinha 42 anos. Ou seja, a paciente em si, ela precisa começar o rastreamento 10 anos antes da idade do diagnóstico desse parente. A paciente precisa iniciar seu rastreamento aos 32 anos de idade. E lembrando, não apenas com a mamografia, mas nesses casos de alto risco, a gente geralmente associa o uso da ressonância magnética das mamas. Se você apresenta um histórico familiar ou qualquer um daqueles fatores que eu falei anteriormente, procure um médico especialista, nós mastologistas, para que a gente possa fazer um acompanhamento regular e de forma individualizada. Cuide-se e até logo!